Boa noite, meu nome é Esther, eu sou professora de Biologia e estou atuando como professora de suporte na disciplina Genética Básica do CEDERJ. Boa aula para gente. Boa noite, Suzana, boa noite, Leda. Boa noite para vocês também. Boa noite. Eu vou ler essa AD para vocês. Boa noite. E vou explicar baseado numa outra AD que eu já coloquei lá no grupo e vou explicar como que acontece isso aqui. Vamos lá. Número 1. Em uma espécie de 2N igual a 4, o gene D está localizado no cromossomo 1, que é metacêntrico, e o gene E está localizado no braço curto do cromossomo 2, que é acrocêntrico. Considere um indivíduo dessa espécie heterozigótico em relação a esses dois genes, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Esquematize os cromossomos de uma célula desse indivíduo na fase do ciclo celular indicados em A e B. Os esquemas indicadas em A e B. Os esquemas devem apresentar os alelos dos genes Dzão e Ezão em cada uma das cromátides. Olha só. Uma coisa que vocês precisam ler de novo para entender. Eles só disseram os genes, não disseram o que esse gene aplica, qual fenótipo que esse gene aplica. Então, vocês só precisam fazer um desenho, tá? No mesmo esquema desse desenho aqui, ó. Não, peraí. Tá vendo esse desenho? No caso, esse desenho aqui, o cromossomo deixa eu só confirmar aqui. Aqui não está dizendo, ó, faça o esquema dos cromossomos durante a meiosis de uma célula, esse indivíduo nas fases metáfase 1 e metáfase 2, e telófase 2. Considere que não houve permuta entre os genes em questão e os centrômeros. Represente os alelos dos dois genes em todas as cromátides. Esse desenho aqui, o centrossomo deveria estar aqui no meio, certo? Mas esse centrossomo está aqui na ponta. Quando ele está na ponta, ele é um acrossomo, tá? Quando ele está no meio, ele é um centrossomo regular. Vamos ver o que está escrito na questão. Esquematize o cromossomo de uma célula indivíduo nas fases do ciclo celular indicadas em A e B. Ou seja, metáfase e anáfase da mitose. O que é metáfase? Metáfase é quando os cromossomos estão assim, ó. Metade de um lado, do azão, azão, azinho, azinho, bezinho, bezinho, bezão, bezão. Então, aqui, ó, tá dizendo que as letras são D e E. No caso, quando vocês fizerem a D, vai ficar Dzão, Dzão, Dzinho, 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 Dzão, Dzão. Nessa mesma figura aqui, mas o que vai mudar são as letras. Você sabe que esse primeiro aqui são duas letras maiores, ou seja, dominantes. No segundo, são duas letras recessivas. No terceiro, duas letras recessivas. E no quarto, duas letras dominantes. Só que aqui vai ser Dzão, Dzão, Ezinho, Ezinho, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezão. Aí, tudo bem? Tudo bem. Aí, até aí vocês entenderam. Já a anáfase, olha só, vocês lembram que são prófase, metáfase, anáfase e telófase? Olha só. A metáfase 2, aqui está pedindo metáfase 2? Sim, mas primeiro a gente tem que lembrar da anáfase. Aqui só tem telófase. Telófase é uma fase antes da anáfase. Se vocês, ó, metáfase, prófase, metáfase, anáfase. Depois da metáfase, o que acontece? Todos os cromossomos estão pareados na metáfase. Então, quando se trata da anáfase, é sinal de que esse cromossomo está levemente indicado para cá e esse cromossomo está levemente indicado para cá.
é um processo de divisão dos cromossomos, tá? Então, quando acontece a anáfase, acontece uma fase anterior a esse. Esses cromossomos estão ligados ainda. Esses cromossomos aqui, ó, estão ligados, e esses cromossomos aqui também estão ligados. Para facilitar a vida de vocês, eu vou botar lá no grupo daqui a pouco uma imagem da diferença das fases da divisão do ciclo celular, tá? Que eu sei que vocês só vão precisar botar a letrinha, que a resposta vai estar lá na imagem. Voltando aqui, metáfase 1. Metáfase 1 é essa parte aqui, ó. A gente já vai representar. Dzão, Dzão, Ezinho, Ezinho, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezão. Isso é fácil. Já metáfase 2. Aqui, ó. Vai ser Dzão, Dzão, Ezinho, Ezinho, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezão. Vocês só vão mudar as letras, mas o desenho é igual a esse aqui. Tá? Só muda a letra, mas o desenho é exatamente igual a esse aqui. Isso vocês têm que treinar, porque isso cai sempre na P1, tá? Eles sempre cobram um desenho. Então, vocês precisam treinar como que faz o desenho da prófase, como que faz o desenho da metáfase, como que faz o desenho da anáfase, como que faz o desenho da telófase e como faz o desenho da citocinese. Tá? Tem que treinar isso antes. Aí eu vou colocar a imagem lá no grupo e vocês vão treinar. Anáfase 2 e telófase 2. Anáfase 2 é aquele esquema que eu falei para vocês. É enquanto acontece a separação. Na metáfase tem 1, 2, 3, 4. Tem 2 cromossomos duplicados aqui e 2 cromossomos duplicados aqui. Já na anáfase, tem um cromossomo duplicado aqui, outro cromossomo duplicado aqui. É o processo de deslocamento. Essa parte vai para cá e essa parte vai para cá. Nessa imagem, está uma setinha direcionando os 2 cromossomos para cá e dois braços do cromossomo para cá e 2 braços do cromossomo para lá. A mesma coisa acontece nessa etapa aqui. 2 braços do cromossomo para cá e 2 braços do cromossomo para cá. A anáfase é uma parte intermediária. Já a telófase é uma parte onde já houve a separação. Tanto que tem azão aqui, bezinho aqui, azinho aqui, bezão aqui. Azão aqui, bezinho aqui, azinho aqui e bezão aqui. Deu para entender? Não para entender. Isso daí é muito complicado, professora, sinceramente. Eu sei, eu entendo. Deixa eu tentar explicar de outra forma. Quando vocês não entenderem, não tenham vergonha. Perguntem, porque faz parte do processo de aprendizado, tá? Vocês precisam lembrar as fases do ciclo celular. Quais são as fases do ciclo celular? Prófase, metáfase. Primeiro tem intérfase, que é a fase que a célula está parada, dormindo lá, esperando um estímulo químico para iniciar o seu processo de reprodução. Intérfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Alguns livros usam a última etapa como citocinese, mas nem sempre é cobrado no CDR essa etapa citocinese. Vocês precisam entender que a mitose acontece uma vez só. É metáfase, anáfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Já quando se trata da meiose, acontece 2 vezes. Então, é representado metáfase 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Depois, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Até aí, tudo bem? Isso aí vocês têm que gravar. Porque quando eu comecei a estudar isso, uma professora ensinou: prometo-te, Ana,
te beijar, que é prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometo-te, Ana, te beijar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Isso são as fases principais do ciclo celular. Existem outros? Existem. Existe a intérfase, existe a citocinese. Tem alguns pesquisadores que botam mais outras duas fases, mas o CEDERJ só quer que você saiba as 4. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que vem antes da prófase? Intérfase, que é a fase estacionária, onde é a fase onde a célula não está se reproduzindo. Tudo bem? Sim. Ok. Agora, quando se trata de metáfase, as células se dividem ao meio. Ou seja, se você sabe que o cromossomo, olha só, preste atenção nessa questão. 2N igual a 4. Então, são 2 grupos de cromossomo. Quais são os grupos de cromossomo? Olha só, você sabe que tem um grupo de cromossomo que é azul e tem um grupo de cromossomo que é vermelho. Então, tem o grupo azul e o grupo vermelho. Cada cromossomo equivale a 4 moléculas, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse grupo azul tem 4 bracinhos. E o grupo vermelho também tem 4 bracinhos. Então, teoricamente, são 4 cromossomos. Tudo bem? Bem, Ó, azão, ele está duplicado. Então, os dois formam um cromossomo. Azão, azinho, também está duplicado. Então, eles formam um cromossomo. Bezinho, também está duplicado e forma um cromossomo. Bezão, está duplicado e forma um cromossomo. Tá? Mesmo ele aparecendo duplicado, é um cromossomo só. É um cromossomo duplicado. Se for pedido para dizer na prófase, vamos dizer assim, vai ser só um azão, um azinho, um bezinho e um bezão. Porque na prófase não tem duplicação, só na metáfase que ele está duplicado. Tá? Por que ele é duplicado? Porque ele precisa dividir esses dois cromossomos de cima, vai ser arrastado para um lado do centrosomo e os dois cromossomos. Esses 2 cromossomos aqui, ó, azuis, vão ser arrastados para o lado esquerdo. Esses 2 cromossomos aqui, vermelhos, vão ser arrastados para o lado direito. Aqui vai ter uma divisão no meio dessa célula, vai formar uma outra célula aqui no meio. Essa outra célula vai ser essa parte aqui, ó, vai formar uma célula. E essa parte aqui, ó, vai formar uma outra célula. Até aí, tudo bem? sim. Tá, beleza. Tá. Pode falar. Você pode me explicar, no caso aí, eu me perdi aqui na pergunta que eu queria saber. Como é que eu identifico, no caso, o cromossomo 1 do cromossomo 2? Eu posso jogar em qualquer um ou Nesse caso aqui, é indiferente. é diferente? Nesse caso aqui, tá? Uhum. Mas na questão, se a questão estiver pedindo para você diferenciar, aí você vai ter que prestar atenção. Mas normalmente eles fazem esse estilo de questão aqui, ó. Uhum. Tá vendo aqui, ó? Fala. É porque na pergunta fala que o gene D está localizado no cromossomo 1, que é metacêntrico, e o gene E está localizado no braço curto do cromossomo 2, Isso. que é acrocêntrico, quer dizer, eles são diferentes. No Olha caso. só, eu vou mostrar novamente o desenho. Esse desenho aqui é um exemplo, tá? Esse Entendi. desenho aqui é um cromossomo acrocêntrico. Sim. Porque esse bracinho aqui, ó, praticamente não tem. Entendi. Está bem lá em cima. Tá bem lá em cima.
Já um cromossomo normal, ele tem essa faixa preta aqui no meio. É o metacêntrico. Metacêntrico, muito bem. Então, o braço longo é porque, o que que acontece? Um cromossomo, você está vendo essa pontinha azul aqui em cima? Sim, tá vendo? Que é Então, os essa pontinha azul, telômeros, né? isso, essa pontinha azul ainda tem gene aqui dentro. Sim. Tem DNA aqui. Uhum. Só que tem um tipo de... isso aqui eu não sei nem se é considerado acrocêntrico. Eu não sei nem por que eles fizeram esse desenho, porque na questão não está dizendo. O que acontece é que quando um cromossomo, quando o cromossomo está com o centrossomo aqui no meio, é metacêntrico. Quando está Oi? É metacêntrico quando está no meio, quando está mais para cima é acrocêntrico, né? Está lá na pontinha. Aqui, quando é 1/4 do cromossomo, é submetacêntrico. Quando está lá em cima, é acrocêntrico. Só que, mesmo sendo acrocêntrico, tem gene aqui em cima. Tem uma outra definição que eu esqueci, que eu falei para vocês que ia colocar no grupo, que o menino me mandou, eu acabei esquecendo. O menino lá quando eu faço, o meu orientador lá da especialização. Eu estou fazendo especialização em citogenética. Estou fazendo um projeto para iniciar a especialização. Mas já estou estudando lá no INCA para fazer isso. Então, ele me falou que tem uma outra definição, que é quando o centrossomo não, esse telômero fica lá em cima. Agora, quando se trata de braço longo, é aqui, ó. Braço longo é o tamanho maior do cromossomo. Braço curto é esse pedacinho menor aqui, ó. Porque no caso, os braços são definidos depois como é que fala? Esse negócio que divide aí, gente, telômeros, né? Isso, telômero. A parte maior é braço longo, a parte mais curta é braço curto. Perfeito, é isso aí mesmo. Isso é muito importante você saber, porque na hora de você fazer o desenho, eles vão cobrar que você saiba a diferença entre o braço longo e o braço curto. Eu não consegui como eu estava te explicando, eu não consegui montar o meu, porque assim, é tanta informação, e eu fiquei perdida. Eu li, falei, nossa, isso parece estar tão complexo. Aí eu olhei de novo, Não é tão difícil assim, não. Do jeito que você explicou, eu estou entendendo, dá para entender, entendeu? Dá para você, de uma forma mais sutil, dá para entender sim. O negócio é que eles botam tanta informação que você acaba, das pegadinhas, né? Eu só consegui passar em genética porque tinha um amigo que me ensinava lá no polo e ele me explicou com maior paciência. E também eu ia toda semana não. Na época que eu fiz, parece que era de 15 em 15 dias. Eu não tinha, só tinha eu e uma outra menina assistindo a tutoria. Eu, a menina e a tutora. O que me arrebentou é que eu tô com um monte de disciplina com as tutorias no mesmo dia. Isso é complicado, é porque são de períodos diferentes, né? Me arrebentou. Eu peguei biomol, que é complicado, e é no mesmo dia, genética e meio ambiente. É que biomol e genética são muito parecidas. Sim. A diferença é que não sei para você, mas biomol eu achei mais fácil. Eu não sei ainda. Ontem eu vi uma videoaula, eu achei complexa, mas não sei como é que vai ser as provas, né? É porque, assim, tá vendo genética? Você estuda como que faz a divisão do celular. Sim. Biomol, você estuda onde os genes se localizam, qual a estratégia que o nosso corpo tem para armazenar mais informações no menor espaço possível. Então, você fez uma decisão muito sábia de estudar as duas disciplinas juntas. Porque o que falta em uma, você vai aprender em outra. Entendi. Só que biomol não tem cálculo, né? Não sei agora como tá. Na época que eu fiz, não tinha, não. Senhor. Não tinha cálculo. Genética tem cálculo. Vou falar, genética tem cálculo, né? A genética tem cálculo. Mas não são cálculos difíceis, porque o que importa em genética é que você entenda a fórmula.
Aham. Se você entender a fórmula, você vai fazer a conta do Q quadrado brincando. Entendi. Ai, Jesus, que quadrado. Aquele que quadrado. Ah, mas não é tão difícil, não. Eu vou Isso explicar para vocês. aquilo não é de Deus, não, menina. Quando eu fiz estatística, eu tinha mais medo. Mas depois eu fiz o contrário. Eu fiz genética primeiro para depois fazer estatística. Olha só que maluquice. Tinha que ter feito estatística primeiro, né? Uhum. Eu fiz tranquei estatística já. Eu pegava estatística, via D1, ficava com medo e trancava. Acho que eu tranquei estatística 3 vezes. Aí na quarta vez que não podia trancar mais, aí eu fiz e pedi ajuda a uma amiga. Foi até em 2020. 2020? Foi, eu me formei em 2022. Nossa. Foi, Legal. foi 2020. E ela me ajudou e eu consegui ver, gente, como é que eu fazia tanta dificuldade nisso aqui? Depois que eu percebi que era tudo matéria do ensino médio. Como eu terminei o ensino médio há muito tempo, eu tive Meu caso. dificuldade. Meu caso. Aí o que eu estou assistindo? Eu estou fazendo, eu estou assistindo muito a videoaula no YouTube. Eu achei os Perfeito. professores da eu vou Univesp tentar muito bom de genética. Muito bom. Aí eu estou acompanhando. Perfeito. Agora vamos continuar aqui, ó. E a gente já falou, a telófase, tá? Voltamos aqui à telófase. Telófase é essa parte aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó. Vocês estão vendo. 1, 2, 3, 4. São 2 cromossomos com 2 cromátides cada. 2 cromossomos com 2 cromátides cada. Isso é na metáfase 2, tá? Já na telófase 2, essas cromátides estão separadas. O Azão fica aqui, o Bzinho fica aqui. O Azão fica aqui, o Bzinho fica aqui. O Azinho fica aqui, o Bzão fica aqui. O Azinho fica aqui e o Bzão fica aqui. Deu para entender? É como se ele tivesse pego isso aqui, ó, e dividido ao meio, ó. Dividiu essa célula ao meio e fez uma outra. Dividiu essa célula aqui ao meio e fez uma outra. Dividiu essa célula aqui ao meio e fez uma célula. Dividiu essa aqui ao meio e fez uma outra. Entendeu? Aí dessas 2 células formaram 4 células. Só que Azão, Bzinho, Azinho e Bzão de um lado. Azinho e Bzão de outro. E Azão e Bzinho de outro. É o que está aqui, ó. Azão, Bzinho, Azão, Bzinho. Azinho, Bzão, Azinho e Bzão. No caso aí a gente só vai substituir as letras, né? Que vai ser Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, não é isso? Perfeito. Você já conseguiu entender o que tem que ser feito. Uhum. Só tirar mais uma dúvida. Ali onde está escrito, né? Nessa questão mesmo. Não Fala tira assim, uma dúvida, não. Tira todas. Aproveita. Não vou Não guarda desligar nada aqui para agora. você, não. Vou desligar. Está escrito assim, lá na letra A, né? É metáfase e anáfase da mitose. Quer dizer, eu vou fazer a metáfase, essa Isso. anáfase é só ela, né? Porque ela já está incluída na mitose, não é isso? Ou eu tenho que fazer metáfase, Não, a anáfase e mitose mitose? é um tipo de ciclo celular e a meiose é outro. A diferença é que a mitose você só gera como resultado 2 células. Uhum. Aqui tá vendo? Aqui tem um bracinho aqui, outro bracinho aqui. Na Uhum. mitose, os braços são unidos. Você não corta esse braço, esse azão com esse azão. Vai ficar uma célula azão aqui, uma célula azão, azão, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Já na Juntos, né? Isso. Já na meiose, fica Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzão. Fica diferente. Porque esses cromossomos vão ser duplicados e vão formar novamente, quando reiniciar o ciclo celular, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Tá? Aí vão ser juntos? Isso. Essa disposição aqui varia de acordo com o tipo de ciclo celular. Uhum. Tá?
Indique os esquemas A e B na fase de divisão onde há separação das cromátides irmãs. A separação das cromátides irmãs é aqui, ó. Esse azão com esse azão se separa, que é a telófase, tá? Esse Bzinho com esse Bzinho, que eram irmãs, se separaram. Azinho com esse Azinho se separaram. Bzão com esse Bzão se separaram. Tudo bem ou quer que eu explique de outro jeito? Eu ainda tô com dúvida com esse negócio. Tá, qual é a dúvida? Me responde aí, me Não, fala. ainda tô no jeito de ensinar. Eu tô ainda nessa A mesmo, na metáfase e anáfase da mitose. No B eu tenho metáfase 1, anáfase 1. Aí depois vem para metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 da meiose. Ó, que já é uma outra coisa. Deixa eu te falar. Na Tá. questão 1, metáfase e anáfase da mitose. Sim. A única diferença é que na metáfase 1 da meiose, eles estão emparelhados nessa direção. Na mitose, eles ficam nessa direção. Vai ficar azão, azão, azinho, azinho, bezinho, bezinho, bezão, bezão. Vai ficar nessa direção, tá vendo? Um em cima do outro. Já a anáfase, porque cada um vai se dividir para um lado. Vai dividir para o lado, vai dividir para o outro. Já na meiose, fica 2 de um lado, 2 de outro, 2 de um lado, 2 de outro. Porque sabe que essa célula vai dividir desse lado e essa célula vai dividir para esse lado. Há uma diferença no desenho. Na metáfase... Oi? Desculpa, professora. Esse desenho aqui, então, é da meiose, né? Esse desenho é da meiose. Quando se trata da metáfase da mitose, eles ficam nessa posição aqui, um em cima do outro. Uhum. Já na metáfase da meiose, eles ficam pareados. 2 de um lado e 2 de outro. Tá? Uhum. Eu estou usando essa D aqui como exemplo, mas não é essa a resposta. Entendi. Porque vocês vendo uma AD já pronta, vocês vão ver como é que faz. Quando eu acabar a aula aqui, eu vou mandar uma AD que eu achei. O que acontece? Eu dou suporte no CEDERJ. Eu terminei a graduação em 2021.2. Eu defendi a pornografia em agosto de 2021. Então, depois que eu fiquei 6 meses parado, então eu comecei a dar suporte para não esquecer, né? Para não esquecer a matéria, eu queria fazer o mestrado. Só que eu não tinha ideia que ia demorar 6 meses para me formar. Porque por causa da pandemia, a UFRJ demorou no processo de... Deixa eu só parar a gravação aqui.